Fala galerinha, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim, sejam bem-vindos ao nosso canal Malingi. Estou aqui para ajudar vocês nas resoluções das questões de linguagens do Enem. Bom galerinha, a gente está corrigindo o Enem de 2015, primeira aplicação, né? Caderno amarelo, e agora a gente vai para a questão 103. A questão 103, ela é bem interessante, ela é um trecho aí, né? É da obra de Manuel Bandeira, Poesia Completa e Prosa. Beleza, aí a questão descreve o seguinte, olha só. Em junho de 1913, embarquei-me para a Europa a fim de me tratar no sanatório suíço. Escolhi o de Cladeval, perto de Davos-Place, porque a respeito dele me falara João Luso. Ali passaram o inverno com a senhora mais tarde. Vim saber que antes de existir no lugar um sanatório que lá estivera por algum tempo Antônio Nobre, ao cair das folhas, um dos seus mais belos sonetos, talvez o meu predileto, estava datado de Clavedel, outubro 1895. Fiquei na Suíça até outubro de 1914. Beleza, aí a pergunta descreve o seguinte, olha só. No relatório de memórias do autor, entre os recursos usados para organizar a sequência de eventos narrados, destaca-se o quê, né? Olha só. A construção de frases curtas a fim de conferir dinamicidade ao texto. B. Presença de advérbios de lugar para indicar a progressão dos fatos. C. Alternância dos tempos do pretérito para ordenar os acontecimentos. D. Inclusão de enunciados com comentários e avaliações pessoais ou é alusão a pessoas marcantes na trajetória de vida do escritor. Pause o vídeo, tentem fazer vocês também, vamos ver se vocês vão acertar, beleza? Bom, galerinha, pausaram o vídeo, tentaram fazer. Bom, aqui no caso, se vocês marcaram a letra E, vocês acertaram, né? Vai se tratar aí da... Aqui, ó, desculpa, letra E não, gente, letra C, né? Vai se tratar aí da alternância de tempos, aqui no caso, do pretérito para ordenar os acontecimentos. Aqui no caso, é letra C. Por quê? Reparem que o texto, né? O texto, ele descreve um fato narrado, né? Aqui no caso, as memórias, né? Se a gente for analisar a questão, a pergunta, no relato de memórias do autor, que é do Manuel Bandeira, né? Vai se tratar de uma obra em relação às memórias dele, né? Que recursos foram utilizados para essa sequência? Exatamente aqui no caso, a alternância de tempos do pretérito, né? Para ordenar os acontecimentos. É importante a gente lembrar, quando se trata de memórias, que tempo nós estamos, né? Se a gente for analisar, memórias estão no passado. Então, por isso que no caso vai ser a letra C, vai ser aí no pretérito, né? Por quê? Memórias faz alusão aqui no caso ao passado, a lembranças, acontecimentos ocorridos no passado. Então, por isso aqui no caso vai ser utilizado a alternância aí de tempos no pretérito, né, para ordenar esses acontecimentos, tá certo? Gente, desculpa, houve um probleminha aqui no caso, mas voltando aqui, vai se tratar do passado, né? Porque as memórias remetem a isso, ao passado, tá certo? Por isso que vai ser a alternância de tempo aí, de tempos do pretérito para ordenar os acontecimentos. Reparem que no texto, olha só, ele vai descrever em junho, né? Embarquei para a Europa, né? Escolhi, né? Olha só, mais tarde vim saber que antes lá estivera, né, ao cair das folhas. Aqui no caso, olha só, reparem a maneira como está sendo utilizado o texto no pretérito, ou seja, está recordando as memórias. A lembrança dele aqui em relação ao sanatório, né, que ele esteve, olha só, passar o inverno com a senhora. Então, a maneira desses verbos, passara, embarquei para a Europa, né, embarquei aqui no caso, né, outro também, olha só, vinha saber que antes de existir, né, vinha saber. Então, reparem que a maneira como está descrita esses verbos no passado vão fazer referências à memória. Então, aqui o principal, aqui no caso, no relato, né, o principal recurso que vai ser utilizado, se a gente for tratar de memória, memória se remete ao passado, né, as lembranças, então vai ser pretérito, tá certo? Por isso aqui no caso que vai ser a letra C, vai se tratar da alternância de tempos do pretérito, né, para ordenar esses acontecimentos, essas memórias, essas lembranças. Por isso que vai estar aí no pretérito, ou seja, no passado, tá certo? Bom, por isso eu espero que vocês tenham entendido por que é a letra C, né? Aqui no caso, os tempos do pretérito perfeito aí, mais do que perfeito, vão ser aí, vão se alternar aí
para construir essa narrativa de memória, de lembranças, tá bom? Então, toda vez que a gente ouvir aí em relação a memórias ao passado, a gente pode ter em mente, né, que os verbos serão utilizados aí vão estar no pretérito, tá certo? Por isso aqui no caso que vai ser a letra C, né? Olha só, por que não são as outras, né? Esses recursos, olha só. A. Construção de frases curtas a fins de conferir dinamicidade ao texto. Tá, mas aqui no caso, o texto, a pergunta, ela quer saber em relação ao relato de memórias do autor, ou seja, ao passado, a sequência de eventos narrados no passado, na memória. Então, não é somente construção de frases curtas, tá certo? Olha só, presença de advérbios de lugar para indicar progressão a fatos. Mesma coisa, também não é só a presença aí de advérbios de lugar para indicar progressão dos fatos. Qual que é o principal objetivo da memória? Não é retratar o passado? Então, aqui no caso, as lembranças, o passado, estarão aí, né? A gente pode inferir que vão estar aí ligadas ao pretérito, né? A maneira de conjugar aí os verbos no pretérito, beleza? Por isso que também não é a letra B. Olha só as outras. Inclusão de enunciados com comentários e avaliações pessoais também não é isso, esse é o objetivo, né? E nem é alusão a pessoas marcantes da trajetória. Isso não vai fazer também, aqui no caso, ser o principal diferencial para se tratar em relação às memórias. O principal diferencial aí, né, o que vai ser utilizado principalmente para retratar memórias, vai ser aí a alternância de tempos do pretérito para ordenar estes acontecimentos, porque as memórias, mais uma vez, né, as memórias, as lembranças vão estar aí no passado, portanto estarão aí no pretérito, beleza? Por isso aqui no caso que vai ser a letra C. Bom, espero que vocês também tenham entendido, né, a questão. Não deixe de se inscrever no canal que vai estar ajudando bastante. Curtam e compartilhem, né? Divulguem para divulgar conhecimento e bons estudos para vocês. Vejo vocês aí nas próximas questões de linguagens, tá bom? Um abraço e até a próxima!